Sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje nós vamos falar sobre os 3 tempos até chegarmos ao despertar crístico. São 4 tempos, né? O caminho espiritual são 4 fases. E hoje nós vamos falar então sobre o tempo do aprendizado, novamente. Eu fiz já uma live sobre isso, mas a internet estava muito fraca e não consegui salvar a live. Muita gente veio me perguntar sobre isso, tá? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Bora lá. Primeiro eu vou falar o que é a consciência crística e o que acontece quando a gente desperta a consciência crística. Eu despertei a consciência crística esse ano, de 2023, no mês de março, tá? E foi uma meditação e simplesmente eu fiz a meditação e eu soube dentro de mim. É uma revelação, a gente recebe, né? Eu soube dentro de mim que eu sou tudo e todos, unificado com Deus, né? Esse foi o meu despertar. O que acontece depois que a gente desperta? A gente fica um tempo entre o que nós somos, o Cristo, a consciência crística, e o ego, mesmo que ele já tenha ido, você ainda continua manifestando antigos padrões por um curto período de tempo. É bem curto, tá? É uns 3, 4 meses que tu ainda fica assim, tendo que olhar para as coisas e escolher. Até que chega um momento em que tu não precisa mais fazer escolhas e você sabe o que fazer sempre e o tempo todo. Você sente uma paz interna inabalável. Você sente amor incondicional por tudo e todos. Você sente compaixão. E naturalmente você compartilha tudo que você sabe para ajudar os outros também a manifestarem essa consciência. Isso é natural de todo estudante de iluminação espiritual, de todos que estão no processo da iluminação espiritual. Por quê? Porque se ele não compartilha, ele literalmente explode. Porque essa consciência que ele vai recebendo e vai expandindo, ela é de outro mundo. Ela não é do mundo manifestado, é do divino. Então você vai recebendo essa consciência divina e você não sabe o que fazer com ela aqui. E isso no tempo do aprendizado te deixa ansioso, né? Eu já tinha curado a ansiedade lá atrás, quando eu fiz a formação IFT, mas quando eu estava no tempo do aprendizado, que é o tempo do Espírito Santo, o tempo do aprendizado é um tempo que Deus manda o Espírito Santo, que já está dentro de ti, e a gente começa a aceitar a ajuda do Espírito Santo ou da centelha divina, que já está dentro de nós, né? O nosso professor interno. Mas a gente sente ele quase como alguém físico. A gente consegue sentir a presença desse professor, a gente consegue perceber que a gente recebe coisas e que a gente sabe de coisas que não são nossas, que a gente não estudou para isso, que a gente não tem acesso dentro de nós sozinhos a esse conhecimento. É um conhecimento divino, é um conhecimento incrível, milagroso, né? E a gente começa a acessar esse conhecimento então durante o tempo do aprendizado. E por que a gente precisa de um professor durante o tempo do aprendizado, né? O nosso professor é o Cristo dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, tá? Até manifestar a consciência crística. A gente precisa desse professor porque se a gente soubesse, e também muitas vezes a gente precisa de um professor externo, né? E eu tô aqui também ensinando a despertar a consciência crística. Por que a gente precisa de um professor? Porque se a gente soubesse sozinho, a gente já seria o Cristo, né? É que nem se curar, ou é que nem
fazer qualquer coisa na vida. Se a gente realmente soubesse, a gente já estaria lá, né? A gente não estaria ainda no ego, manifestando no ego, vivendo no ego, manifestando sofrimento, dor, oscilações, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre quais são as características desse tempo do aprendizado, até para você se identificar em qual tempo você está. Vou falar brevemente sobre os outros tempos e aí eu vou fazer uma outra live exclusiva sobre os outros tempos. Hoje eu vou me centrar um pouco mais nesse tempo do aprendizado, que é o mais longo, tá? Do despertar, porque depois você vai na consciência crística, cada vez deixando ela infiltrar mais e cada vez se tornando mais divino. Não é santo, é divino. Você se torna divino. Isso é incrível e maravilhoso. E perceber que você é divino não tem preço. Não tem preço. Perceber que você pode ajudar tudo e todos. E saber que todos que vêm para ti, vêm porque Jesus Cristo enviou. Porque Ele sabe que a nossa forma de ensinar, de compartilhar, é a melhor forma para o nosso irmão aprender e vivenciar e experienciar a consciência crística. Isso não tem preço, sabe? Eu gostaria realmente que todo mundo pudesse ter acesso. Eu vi ontem um vídeo do Elon Musk que ele diz que ele não é mais feliz, que para ele, se ele morresse, tá tudo bem, ele não tem medo de morrer e que ele não é mais feliz. Agora tu pensa, todo mundo tá correndo atrás de dinheiro, de casamento perfeito, de vida perfeita, de corpo perfeito, de beleza, de status, de fama. Não digo que todo mundo tá correndo atrás disso, mas a grande maioria, né, quer ser reconhecido. Não tô dizendo uma fama na TV ou na internet, mas uma fama pros familiares, pros amigos, né? Eu sou especial, a gente tá querendo buscar o especialismo sempre, o tempo todo. No ego, né? No Cristo a gente não tá nem aí para o que os outros pensam ou sentem ou qualquer coisa. Tu sabe que todos são o Cristo e tu trata todos igual, como o Cristo que eles são, porque isso é natural, né? Mas no ego a gente quer ser especial e a gente quer que pessoas nos vejam como especiais e a gente quer ter pessoas especiais, né? Os filhos, marido e tal. E o que Jesus nos pede no Curso em Milagres é que não tenhamos pessoas especiais. Mas num curso de amor ele explica isso. Não é que é para você não amar mais os seus filhos, o seu marido, os seus irmãos, os seus pais. É para você estender esse amor incondicional que você tem por eles para todos. Isso é consciência crística. Tem várias formas de descrever e ao mesmo tempo nenhuma consegue descrever o que é essa consciência, né? Que ela é de outro mundo, não tem como descrever nesse mundo. O que eu posso fazer, o que um Cristo desperto faz, é compartilhar. Então eu compartilho através das palavras e eu sempre compartilho o meu sentir com vocês, o meu saber interno. Eu compartilho a própria consciência do Cristo com vocês, para que vocês acessem ela dentro de vocês, vocês reconheçam e entrem em ressonância, é física quântica. A minha onda transmitida para ti, recebida, entra em fase com a tua consciência crística e elas começam a ressonar juntas. E aí fica mais fácil e mais rápido para você despertar o Cristo. Né? E então esse é o meu trabalho, não é só um curso que eu dou, um curso que eu criei, um curso que eu fui guiada para fazer. É o meu despertar, é o Cristo em mim compartilhado literalmente com cada um de vocês, em cada vídeo, em cada aula, em cada momento. Eu tenho certeza que vocês saem da minha live como se tivesse saído 1000 quilos das costas, muito mais leves, né? E às vezes quem tá pronto para receber
já sai, se tinha uma dor de barriga, já sai a dor de barriga, dor de cabeça, dor nas costas, dor aqui, dor ali, já acaba até curando o próprio corpo físico, porque isso é tudo causado por emocional e espiritual, tá? Junto. Você fere o seu espírito, tá? Pronto, vamos lá então falar sobre esse tempo do aprendizado, né? Então a consciência crística é uma consciência que está em todos nós, é a consciência que Jesus estendeu a partir da ressurreição a todos nós, né? Ele diz: eu fui o primeiro a receber a herança do Pai e estendi a vocês. Ele foi o primeiro a despertar conscientemente o Cristo, e quando ele fez isso, no dia da passagem dele, ele estendeu para todos nós, para que a gente não precise passar pelos perrengues que ele passou. E é isso que a gente precisa entender, o que ele diz, porque a gente interpreta como a gente quer, mas a gente não tem capacidade de abstração do que Cristo falou. Por quê? Porque ele falou a partir de uma consciência crística, que não é desse mundo. Então, quando a gente tenta interpretar a partir da nossa consciência de ego, a gente não consegue abstrair, entender o que ele falou. A gente não tem capacidade, o nosso cérebro, o nosso sentir humano não tem capacidade para entender, abstrair e sentir uma consciência crística. É aquilo que o apóstolo Paulo fala: eu vivo, mas não mais eu, porque Cristo vive em mim. Então a gente passa a ser um outro ser. A gente continua tendo o mesmo corpo. Quem nos vê às vezes acha que a gente tem até a mesma personalidade, porque a gente intensifica alguns pontos fortes do nosso ser. A gente fica com uma autoestima lá nas nuvens, inabalável. A gente sente uma paz inabalável. A gente sente serenidade, força, intensidade, né? Mas durante o processo a gente passa por muitos perrengues e a gente acha que tá dando tudo errado. A gente sente muitas vezes vontade de desistir. O nosso corpo físico fica muito cansado, adoentado, sobrecarregado, ansioso. Nós ficamos com muitos problemas com a nossa família também, com o nosso convívio no trabalho. Por quê? Porque você tá mudando de fase, né? Você tá... É que nem trocar uma estação de um rádio. No momento que você tá trocando, como era antigamente, assim, você vai trocando a estação, enquanto você tá trocando, fica tendo ruídos, né? Então são esses ruídos que vão acontecendo com a gente também, que são os perrengues que a gente enfrenta no tempo do aprendizado, né? Em todos os sentidos. Por quê? Porque você tá olhando pela primeira vez na vida pro teu verdadeiro ser. Tu tá olhando pela primeira vez na vida para quem tu é. E agora me veio de novo Elon Musk na cabeça. Eu tenho algo que ele também tem, e todos têm, mas que ele não tem a mínima consciência. E isso faz ele estar em depressão e preferindo morrer. Porque ele não tem mais o que ele deseja crescer e ele já percebeu que para onde ele está indo, ele vai prejudicar muitas pessoas. O que ele queria era crescer, era expandir, era trazer o seu ser à manifestação. E ele fez isso. Só que ele chegou num ponto que ele percebeu que no futuro, essa evolução toda vai trazer desemprego, vai trazer sofrimento. Então, o que adianta a tecnologia estar lá no 1000 e tudo ser muito, muito barato, que nem ele disse, e ninguém ter dinheiro para comprar? Porque vai ter que ter um banco mundial que sustente os desempregados. Porque não vai ter emprego, as máquinas vão assumir o processo industrial, né? Então, o que adianta? O que adianta tudo que ele fez? Ele está se perguntando, ele está, pela primeira vez na vida, ele está se sentindo aquele vazio que todos nós temos. E pela primeira vez na vida, ele está sentindo o que num curso de amor, Jesus explica, que é a mágoa de Deus. O que é essa mágoa de Deus? Todos nós temos mágoa de Deus.
que é isso? Todos nós, em algum momento, nos sentimos magoados, ofendidos ou questionamos Deus, ou pela nossa vida e nossos problemas, ou pelos dos nossos familiares, ou pelos dos outros, essa fome na África, essas crianças no hospital do câncer, esses animais sofrendo, a terra sendo destruída, e a gente começa a se questionar, né? E a gente acha que a gente não fala isso conscientemente e nem tem sempre isso conscientemente, tá? Mas todos nós temos essa mágoa, né? Até Jesus fala que essa mágoa que a gente tem de Deus é pro nosso coração, como é o ego pro nosso ser. Ou seja, essa mágoa que a gente tem de Deus, ela toma conta de nós e a gente acredita que é isso. Num curso em milagres, Jesus diz que o ego é um pensamento ilusório que tomou conta de nós e a gente acredita ser essa personalidade humana, né? Então a gente acredita que é o nosso ego, a nossa personalidade humana. Ana Long, nascida em Caxias do Sul, filha de Rosaline Silvino, entende? A gente acredita ser esse ser separado, individual. E da mesma forma, o nosso coração carrega um vazio e uma mágoa que pode ser preenchido, e hoje a gente vai fazer esse preenchimento, tá? Que na primeira sessão de terapia que eu atendo, eu ensino isso. Eu vou ensinar quem vai fazer a formação no despertar crístico, eu vou ensinar a fazer a cura dessa mágoa, eu vou fazer com os meus alunos, né? E vou ensinar a fazer em processo terapêutico. O que acontece? Todos nós carregamos um vazio no peito. E quando a gente fica perto dos 38, 40 anos, 45 anos, 50 anos, aquilo que dizem que é... como é que chama quando a gente chega na fase dos 40, 50 anos? Alguém sabe aí como é que é, gente? Que a gente chama crise da meia-idade, né? A tal da crise da meia-idade. O que é a crise da meia-idade? Até a gente chegar na meia-idade, olha só que curioso isso. A gente vai fazendo, vai vivendo, vai fazendo escolhas, vai vivendo. Quando a gente chega na meia-idade, mais ou menos a nossa vida já está estabilizada. Normalmente a gente está casado ou num relacionamento, então tá ali no amor, não pode não estar feliz, mas está estável, né? A gente provavelmente já tem filhos, então já tá ali, os filhos já estão meio crescidinhos e tal. E a gente já tá num trabalho há pelo menos uns 20 anos, que a gente pode ter mudado várias vezes de trabalhos, né? Mas a gente já fez muitas coisas, a gente já se formou, já estudou, quem quis estudar e se formar, né? Que eu indico a todo mundo estudar, estuda, porque é só com muito estudo, com muito ajudar o próximo e a si mesmo, e com muita entrega que a gente consegue despertar a consciência crística, tá? A gente desperta em 1 milésimo de segundos, numa simples meditação, mas depois de muito aprendizado, tá? Então precisa trabalhar muito, ajudar muito e estudar muito. O professor Hélio Couto está certíssimo. E é uma maravilha fazer isso, quando a gente sabe para que a gente estuda, para que a gente trabalha e por que a gente ajuda. Que a gente sabe que eu não estou ajudando ninguém além de mim mesmo, tá? E não que eu precise de ajuda, ou que o Cristo precise de ajuda, ou que Deus precise de ajuda. Mas enquanto o Cristo está desmemoriado, enquanto você está desmemoriado da sua real identidade crística, enquanto você está desmemoriado de que você é o Cristo, você precisa de muita ajuda, assim como eu precisei, todos nós precisamos. E inclusive Elon Musk precisa da minha ajuda, querido, amado, da nossa. Vamos despertar, um dia um aluno meu ainda vai tratar esse homem. Vai ajudar esse homem.
né? Porque ele é muito importante, ele tem muitas pessoas nas mãos dele, ele tem muito dinheiro, ele tem muito conhecimento. Imagina um homem desse com a consciência crística desperta, o que é capaz de fazer, né? Ele precisa entender que agora ele tem que ir pro espiritual, que é só o que tá faltando para ele se preencher, para ele se nutrir, tá? Faz live no YouTube também. Sim, Nanda Veloso, vou fazer, tá? A minha dificuldade tá sendo horário. Vocês veem que eu faço às 13h30 da tarde a live, eu deixo salva e eu sei que não é todo mundo que pode acessar. Seria maravilhoso eu poder fazer à noite ou de manhãzinha cedo. Eu vou tentar fazer de manhãzinha cedo ainda. À noite eu tenho minhas pequenenútias, né? E se o meu marido for tão maravilhoso e querido e ficar com elas assim, ó, dando todo amor e carinho e comidinha e brincadeirinhas e desenhinhos com elas, eu vou conseguir fazer. Se for pra ser, vai ser. Eu não vou forçar nada, né? Eu vou conseguir manter um horário, porque o que que eu quero? Eu quero que vocês saibam que eu vou estar lá naquele dia e naquele horário, né? E é muito bom que vocês estejam ao vivo, porque vocês podem perguntar. Porque para receber o compartilhar crístico, vocês recebem em qualquer vídeo, tá? A onda enviada, ela é recebida. Ela só é acessada por você quando você aceita. Mas dado é recebido. Não tem, porque não sou eu que dou. É o Cristo em mim que dá e é o Cristo em ti que recebe, também vou te dizer. Então ele já recebe, por isso que dar é receber, né? Eu já passo essa consciência, transmito, você recebe, quem recebe é o Cristo em ti, e quando o seu ego estiver prontinho para receber, você recebe. É assim que funciona, tá? É bem lindo, maravilhoso isso, e eu queria que todo mundo sentisse isso. E um dia muitos vão, né? Um dia todos vão, tá? Não tem outro lugar para ir, não tem outra coisa para fazer na existência. Por que que a gente tem que ser melhor? Por que que a gente precisa evoluir? Por que que a gente precisa crescer, perdoar? Por que que a gente precisa curar nossos medos, nossos traumas? Para quê? Para que precisa fazer isso? Vocês nunca se perguntaram? A gente sabe que tem que fazer isso, mas por quê? Eu sou muito questionadora, eu sempre fui meio socrática, desde o tempo da faculdade. Desde quando estudei filosofia, comecei a estudar dos 13 anos, com 17 anos eu já fazia parte de uma escola iniciática de filosofia. Eu sempre fui muito questionadora. Por quê? Por que que a gente precisa fazer isso? Por quê? Ai, para ser melhor no quê? Para quê? A gente precisa fazer tudo isso porque o objetivo do nosso ser é voltar para casa. É descobrir, lembrar da nossa real identidade crística. Então é por isso que a gente precisa limpar todos os traumas, curar todos os medos, acabar com todos os nossos perrengues do dia a dia. Ai, Ana, mas você despertou a consciência crística e você não tem mais perrengues? Eu, Ana Long, tenho. Eu, Cristo, não. Entende? E quem vence? Sempre o Cristo. Sempre que tiver uma escolha para fazer o Cristo. E o que vai acontecendo é que quanto mais a gente deixar essa consciência crística se infiltrar, menos escolhas a gente precisa fazer. Porque é o teu estado natural de paz. E uma coisa que eu sempre sonhava, gente, eu sonhava em me iluminar. E ser aquela pessoa que nem eu via Jesus, sabe? Caminhando assim, onde ele caminhava, tudo se apaziguava, se enchia de luz, sabe? Eu via isso. E eu ainda vejo isso, então é real, né? Se eu ainda tenho isso na minha consciência, é porque isso é real e vai acontecer, né? E é verdade que quando a gente se cura, as pessoas ao nosso redor se curam naturalmente, porque tu compartilha o tempo todo. Então, a consciência crística deles, mesmo desmemoriados, já recebe, e quando eles estão prontos para manifestar, o ego entra em fase e consegue decair e consegue manifestar a consciência, tá?
Vão fazendo perguntas aí, tá bom? Eu vou falar um pouco mais então agora mais claramente sobre o tempo do aprendizado. Bora. O tempo do aprendizado geralmente acontece quando você está com uma insatisfação muito grande na sua vida, ele inicia, tá? Quando você está muito chateado com alguma situação, ou quando você tem um problema muito grande ou algum familiar seu. Quando você sente uma dor muito forte, geralmente, tá? E você percebe que no mundo não tem solução para aquilo que você está passando. Você já tentou de tudo e você percebe que no mundo não tem mais solução para aquilo. E então você começa a buscar o espiritual. E no começo dessa busca, você sofre muita resistência. De quem você sofre resistência? Em primeiro lugar, de você mesmo, do seu próprio ego. Por quê? Porque ele sabe que quando você despertar para sua real identidade, ele vai deixar de existir. Então, você pensa que quando você despertar ao Cristo, você não vai mais gostar de viajar, você não vai mais dar atenção para sua família, você não vai mais ter um carro bom, uma casa boa ou dinheiro, porque todos os iluminados que nós conhecemos, eles são abnegados. Oi, Ana Lu, tudo bem? Eu vou falar isso. Tu já tá passando pelo processo certamente, querida. Tudo bem, Ana Lu. Né? Como funciona essa consciência? É isso que eu vou explicar um pouco para vocês. Primeiro eu vou passar para vocês, já expliquei um pouco da consciência, né? Mas eu vou passar para vocês agora o que é o tempo do aprendizado. Então você começa a ter uma insatisfação com alguma coisa dentro de você, que às vezes você sabe o que é, às vezes você não sabe o que é. Na verdade você acha que sabe o que é, mas quando você for ver, você vai ver que você não sabia o que era. Mas é o que? Muitas pessoas que eu atendo já chegam prontas para curar, porque elas chegam com uma angústia, uma agonia. Então, o tempo em que você sente angústia, agonia e medo é um tempo em que a tua centelha divina fala muito com você e você não está conseguindo entender claramente o que ela está falando com você. E a sua personalidade humana, que é o seu ego, que continua manifestando, ou seja, continua fazendo as mesmas coisas. Então começa a ter um embate entre o que você é realmente, o seu ser divino, e o seu ser egóico. E isso traz angústia, isso traz agonia para sua vida. E você já tentou de tudo no mundo físico para resolver, médico, psiquiatra, psicólogo, e não resolve. Porque não tá ali a resposta. É que nem Elon Musk, a resposta não tá no mundo. A resposta tá no teu ser divino, na tua reunificação com o todo, que tu nunca desunificou, mas na tua consciência unificada com o todo novamente, que também continua já sendo. Tu já é o Cristo. Sempre foi e sempre será. Tu é uma emanação do próprio Deus. E é Ele que tá aqui, experimentando a vida no teu nome, na tua vivência. Quer lá ver aqui? Hã? Ah, então vai lá. E então tu já é quem tu é. Tu já é o Cristo. Tu sempre foi. Tu é Deus em manifestação, tá? Tu é literalmente Deus em manifestação. Deus era consciência pura, energia, e resolveu emanar-se em pequenos filetes de luz para experimentar-se. E esses pequenos filetes de luz somos nós. Aí,
Quando ele fez isso, nós continuávamos sendo consciência una, a mesma da dele, pensando e sentindo como ele e agindo como ele. E eu estive lá, eu estive dentro de Deus, nesse lugar onde nós ainda somos esses filetes, que é o que nós somos agora. Eu estive lá por um instante, durante uma meditação do meu curso que vocês vão fazer. Cedo ou tarde vocês vão fazer, porque quem tá aqui veio para despertar o Cristo. Veio para despertar, pode ter certeza, não tem errada. É Ele que manda para mim e Ele que fala para ti e Ele que compartilha contigo. Eu sou um fantoche, tá? Um fantoche nas mãos de Deus. Um fantoche, né? Recebe e manda, recebe e manda. E é isso. E é a melhor coisa da vida, tu não ter a responsabilidade de tomar conta da tua vida e saber que tem alguém que toma. É fantástico tu não precisar tomar decisão porque tu já sabe o que fazer o tempo todo. É incrível isso. Se sentir preenchido o tempo todo. Bem o tempo todo. E alegre o tempo todo. Mesmo quando o mundo te traz tristeza, você se sente alegre. Mesmo quando tu vê o sofrimento do outro, você sabe que aquilo não é real e você pode ajudar de verdade, não com aquilo que ele quer, porque aquilo que ele quer não ajuda ele. Tu pode ajudar de verdade o teu ser, compartilhando o teu ser com ele. E isso não tem preço. Não tem. Tá? Todo o processo. Como funciona essa consciência, o todo o processo. É isso que eu tô trazendo, tá? Bora lá, então. Então, esse tempo é esse tempo em que você se sente insatisfeito com a tua vida e com as situações que você está sentindo. E geralmente pode ser num momento que a tua vida tá muito boa, ok? Que nem Elon Musk. Pode ser num tempo que a tua vida tá uma droga. Ou pode ser num tempo em que tu estabilizou tudo. E aí tu diz, por que eu tô fazendo isso? Eu não tô feliz aqui. Tu se toca de que tu não tá feliz, sabe? No meu caso foi perrengue puro. Foi loucura total. Foi assim, crise financeira, foi crise de todas as partes, assim. Pra mim sempre foi muito importante a parte financeira. E ficar endividado foi muito sofrido pra mim. Pra mim isso aí foi o caos. Só que depois teve outras coisas piores ainda, né? Que eu tive pensamentos obsessivos compulsivos de que alguém poderia machucar as minhas filhas, né? E fiquei 1 ano e 2 meses com esses pensamentos. E eu já estudava física quântica e já sabia que os meus pensamentos iam acontecer. Então eu fui fazer as formações terapêuticas para me curar. Só que quando eu fiz as formações, eu fui recebendo intuição de uma por uma dessas formações, de como elevá-las elas além do corpo físico e emocional. Levar elas para o teu ser espiritual. Então, cada uma das minhas formações, formação em Reiki, formação em física quântica, terapia quântica, formação em constelações familiares, em apometria, e IFT, e PNL, e coaching também, que eu já tinha feito e fiz de novo, e muitas outras que eu fiz, que eu nem lembro o nome, que foram tantas, e florais, e muitas outras coisas, tá? Todas essas, e cristais e tudo isso, né? Depois eu vi que tudo isso era muito, muito, muito material e emocional, tava muito aqui e nunca você consegue curar com isso, tá? Você só consegue curar realmente na consciência crística.
O que você pode fazer com essas formas de terapia é amenizar sintomas, mas você tira o problema de um lugar e vai para o outro, tá? Só a consciência crística cura, porque só Deus cura. Só Deus em ti, conscientemente cura, tá? Então é isso. Esse tempo, então, a gente sente muita vontade de estudar e a gente nem sempre sabe o que estudar. Às vezes a gente acha que é fazer mais uma faculdade, fazer uma pós-graduação, alguma coisa assim, que nem foi o meu caso, né? Então eu fiz direito, fiz administração, não concluí os 2 cursos, mas eu fiz. E fiz mais algum curso também que eu não tô lembrada. Depois de eu já estar formada, né? Aí eu já tinha pós-graduação, já tinha mestrado, fiquei com vontade de fazer outras pós-graduações. E eu não sabia o que era que eu tinha que aprender. Mas quando chegou esse momento em que eu não dominava mais a minha mente, eu sentia muito medo, eu digo, fiquei louca, tô enlouquecida e preciso me tratar, né? E aí eu fui fazer os cursos de terapia para eu mesma me tratar. Quando eu fiz, eu descobri algo. Eu, em 2 meses, juntei 2 técnicas, EFT e uma técnica ensinada pelo professor Amit Goswami. Em 2 meses eu estava curada desses pensamentos obsessivos compulsivos que eu tinha 24 horas por dia. Eu ainda lembrava, eu ainda sabia, mas eu não sentia mais dor, não sentia mais, né? Nada que fosse demais ou irracional. Ainda fiquei um pouquinho assim, mas não tive mais compulsão, né? Essa neurose em 2 meses, tá? Fazendo EFT, e eu fazia só à noite, eu fazia uma vez por dia só. Mas eu fazia até sentir a paz. Todos os dias, quando eu ia dormir com a minha cabeça esvaziada, completamente esvaziada, tá? Então, esse tempo da aprendizagem a gente quer estudar e a gente passa por muitos perrengues porque a gente resiste, porque o ego sabe que ele vai deixar de existir e também porque existe sim influências obsessivas que não querem que a gente evolua espiritualmente, que querem que a gente fique acomodado para sempre, né? Que a gente fique lá servindo de alimento para esses cristos também insanos e desmemoriados, tá? Então a gente vai passando por muitos perrengues, até que chega um dia que você diz, eu não desisto, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu sei que só existe esse caminho, e é o Cristo, e eu vou para lá, e nada que o mundo me ofereça, nada que ele tente me impedir vai fazer com que isso seja impedido. Aí a resistência, ela começa a usar outras artimanhas, que depois eu falo dentro do meu curso, que não cabe falar aqui. Mas o que acontece é que quando você decide que não para mais acontecer o que aconteceu, o negócio fica mais intenso ainda por um tempo. E depois desse tempo do aprendiz, você vai estudando mais e muita necessidade de estudar e ajudar, tá? Você sente a necessidade de ajudar também. E ceda a essa necessidade, tá? É necessidade de estudar e necessidade de ajudar. E muitos não ajudam porque acham que não tem capacidade, que não são bons, que se sentem charlatões, né? Porque a gente se sente, fica o ego lá brigando com a centelha e você se sente, às vezes você sabe que pode curar e às vezes você se sente um charlatão, tá? E isso faz parte dessa briga, é um tempo de dualidade, tá? Ele passa, tá? E ele vai passar. É necessário para te saber o que tu tá dissolvendo, para te mostrar, olha, ego, tu é um nada, tu nem existe, para de me atormentar, né? E o perdão é fundamental para isso, tá? O perdão a ti mesmo por todos os erros que tu cometeu em toda a tua vida, e nesse tempo do aprendizado vai vir cada errinho que tu cometeu com você e com todo mundo. E é sim necessário perdoar, tá? O perdão é o caminho que Deus escolheu para o seu filho voltar para casa. É o perdão, tá? Então esteja à disposição para perdoar. Quanto mais você assistir os meus vídeos, mais fácil vai ficar de você perdoar, tá bom? Eu compartilho contigo isso sempre, tá?
Perdão, então, é o caminho, tá? Auto-perdão, perdão a tudo. Por isso que é tão legal isso, esse processo é tão maravilhoso, porque você vai se olhar e se perdoar por tudo que tu manifestou e na verdade nunca foi você. E você, quando perdoar, vai perceber o quanto aquilo nunca foi você. E nunca foi o seu irmão, né? Que te feriu, que te magoou, que te humilhou, que te roubou, que te não sei o quê. Tá? Então, isso é o que acontece no tempo do aprendizado. A necessidade de estudar, de ajudar e de trabalhar, tá? Como o trabalho ele fica meio tu sem saber o que fazer, te causa um pouco de ansiedade e agonia. Faz parte do processo. Pode ser que você coma demais ou gaste demais e aí vai dar outros problemas. Por isso que eu digo, a gente precisa de um acompanhamento, sim, do Cristo num curso em milagres, do Cristo num curso de amor, sim, mas a gente também precisa de um mentor que esteja lá para tirar nossas dúvidas e nos ajudar. Sabe por quê? Porque senão a gente acha que aquilo que a gente está passando, que a nossa vida está piorando, ao invés de melhorar, e a gente acaba desistindo. O meu trabalho ele é um resgate desses professores de Deus que pararam no meio do caminho e que acham que não dá para despertar a consciência crística, que é impossível. Pensar e sentir como Cristo é impossível. E não é. É a tua natureza, é o teu natural. O antinatural é quem tu tá sendo, é o ego. Esse ser é antinatural. E por isso ele sofre, e por isso ele passa perrengues, porque não é o que ele é. O mundo foi criado na frequência do amor. E o ego não é amor, o ego é ódio, é individualidade, é egoísmo. E ele é assim. Toda vez que você agir por amor incondicional, toda vez que você agir verdadeiramente sentindo amor, você está na consciência crística, você está acessando essa frequência dentro de você, porque o ego não sabe amar incondicionalmente. Ele ama se você fizer isso, se você for aquilo. Senão, ele não ama. Você tem que ser um bom filho, você tem que ir bem no colégio, você não pode usar drogas, você tem que fazer o que eu digo, você não pode ter preguiça, senão eu não vou te amar. Você não pode brigar, né? E a mesma coisa em relação aos meus pais. Eles têm que me aceitar como eu sou, eles têm que fazer o que eu quero, eles têm que ser como eu quero, a minha vida tinha que ter sido como eu queria, né? E você fica naquilo lá, nessa monte de sofrimento ali, fazendo uma bolona assim de esterco e nadando lá dentro. O que eu te convido é para sair daí e surfar na onda crística. Literalmente, surfar. É bem essa sensação. A gente tem a sensação de estar surfando levemente, sendo guiado, sendo encaminhado, e tudo vai fluindo de forma muito natural, sem ansiedade, sem medo, sem resistência. Salva essa live, tá bom, eu vou salvar, tá? Pode deixar que eu vou salvar. Se a internet permitir, né, minha gente? Porque a outra eu salvei, não consegui baixar para passar pro YouTube, né? Não tem jeito, eu não sei se a qualidade ficou muito baixa, só tá aqui no Instagram, então eu fiz essa para ver se dessa vez pedir ajuda, né, espiritual para que dessa vez vocês pudessem ter acesso a isso, porque é um conhecimento que cura. Ele sozinho cura, não precisa mais nada, tá? Então é isso que é o tempo do aprendizado. Aí vai chegar um tempo que você vai começar a desapegar da matéria e do corpo também, sabe? Você vai desapegando, você não vai mais querer saber de dinheiro, então você não vai mais querer saber de sucesso, que é pro mundo, que é financeiro, que é estudar, que é ter um corpo bonito, que é ter uma família de comercial de margarina, sabe? Essas coisas, um carrão. Você começa a achar tudo isso supérfluo. E
Isso também é um grande problema no tempo do aprendizado que impede o teu despertar. Por quê? Porque Deus é o teu carro. Deus é o dinheiro. Deus é o que tu come. A carne que tu come é Deus. E o alface que tu come também é Deus. Não tem diferença. Tá? Pode ser que um seja mais consciente um pouco do que o outro, mas é a mesma coisa. Nesse mundo de ilusões a gente vê diferenças. Quando a gente desperta, a gente percebe que tudo é Deus. Então tudo que tu come é Deus, tudo que tu bebe é Deus, a água que tu bebe é Deus, tu é Deus, teu cabelo é Deus, tua vida é Deus, todo mundo é Deus. E esse conhecimento introjetado e sentido cura. Não só a tua vida, os teus familiares, os teus amigos, mas cura o universo, a existência. Toda a tua existência, das tuas antigas gerações, das futuras, de todos que convivem contigo nesse espaço-tempo, que tem acesso a ti, porque tu compartilha, isso é natural. E o Cristo deles recebe e um dia vai manifestar. Tá? Quem tá pronto recebe instantaneamente. Eu tenho uma aluna muito querida que ela recebe muito instantâneo tudo que eu falo. E a Lari também, né? A Alessandra recebe instantaneamente. Né? E outras pessoas também. Tá? Tem mais alguma pergunta? Se não, nós vamos para a nossa cura de hoje. Nós vamos para o nosso compartilhar. Disse que hoje nós vamos fazer essa cura, né? Desse preenchimento desse vazio. Eu já fiz isso, tá? Quando eu fiz a minha cura desse preenchimento, desse vazio, eu fiz. Aí eu trouxe a consciência, tudo o que eu tinha de mágoa de Deus, né? E instantaneamente começaram a vir outras coisas que eu sabia que não eram minhas, porque eu acessei a consciência de dor do universo, tá? Isso também vai acontecer com você, tá? Mas aí você vai saber o que fazer. No começo dá uns perrengues, mas depois você vai saber o que fazer. Aí eu comecei a acessar as dores do mundo, sabe? E eu fui curando isso, o Cristo em mim foi curando essa consciência, eu fui entregando. E quando eu vi, houve uma extensão de toda essa cura a todos nós. Então, qualquer um que quiser, e isso está no meu livro descrito, o que dá para descrever em palavras, né? Qualquer um que quiser pode acessar essa cura dessa mágoa de Deus, desse vazio que sente, esse vazio existencial que sente. Qualquer um pode acessar. Está disponível no Cristo em ti. Já foi estendido. Do mesmo jeito que Jesus estendeu a lembrança de que tu é o Cristo, a herança de Deus por todos nós naquele momento, eu, no momento em que eu me curei desse vazio existencial, dessa mágoa de Deus, eu estendi. Porque é isso que a consciência crística faz, tá? A consciência crística tem o poder de compartilhar tudo com todos. Olha que bom. Só que tudo é o que? Amor. É só amor. Então, só o amor pode ser compartilhado. Só o amor é verdadeiramente real e é a força mais poderosa do universo, porque é a força que te criou. E ninguém consegue te recriar. Ninguém. Entende? Tu foi criado, tu foi emanado, tu é Deus em manifestação. E foi o amor, a força do amor que criou. Então, quando alguém na santa ignorância diz que o amor, ai, pombinhas da paz e não sei o quê, abençoa essa pessoa e ora por ela. Porque ela tá muito ignorante. Muito ignorante. Ela é o Cristo, mas está completamente cheia de concreto. Então, ora para ver se entra a luz nessa consciência. Porque
Tu pode brigar quanto for, tu pode reclamar quanto for, mas tu nunca vai deixar de ser o Cristo que tu é. E tu nunca vai existir sozinho. Nunca. Nem por um instante. Tu sempre vai ser um com tudo e com todos. Tu sempre vai ser Deus em manifestação, subdividido em pequenas partículas de luz. Pode chorar, reclamar, resmungar e bater pé. Tu é o Cristo e pronto. Um dia tu vai saber, tá? Bora então, pessoal. Fechando os olhos, sentindo a paz, que eu acho que vocês já estão sentindo, que eu já tô compartilhando aqui desde o começo. Bora. Quem quiser fazer print, faz um print. Pronto. Fez? Um print? Pronto. Quem fez, fez. Quem não fez, faça na reprise. Bora lá, então. Todos em silêncio. Você vai sentir a paz logo que você fechar os seus olhos, tá? Você vai ver que não vai ter nenhum pensamento, que eu já percebi isso, tá? Cristo, eu te chamo em presença para trazer o seu amor incondicional e a sua luz para toda esta situação. Cristo, eu sinto no meu ser humano uma mágoa profunda de Deus pela minha vida, pelos meus problemas, pela minha infância, pelos meus pais, os meus irmãos, pelo sofrimento dos que estão ao meu redor, o meu próprio sofrimento, pelo sofrimento daqueles que estão nos hospitais, as crianças doentes, os idosos doentes passando necessidades, a fome, a pobreza, a doença, a morte, o sofrimento. Pai amado, Tu que é manifestação de quem eu sou, Tu que é a manifestação do meu ser, Tu que está manifestado nesta forma humana e temporária, manifeste-se, preencha-me com quem eu sou, preencha-me com o seu amor, nutre-me, preencha-me. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o seu amor incondicional e a sua luz para toda esta situação, para que a vontade de Deus, que já é sempre feita e manifestada, seja percebida por todos nós, agora e para sempre, assim como era no princípio, na criação, na unicidade, agora e sempre. Amém. Obrigada, Pai. Obrigada a vocês que estão aí. Compartilhem, tá? Com o maior número de pessoas que vocês puderem, para que essa cura possa chegar a todos, para que todos possam entender quem está no processo espiritual, o que vai enfrentar e o que enfrenta em determinados momentos, e saiba que tudo isso vai passar, porque o Cristo já está em ti
e já está desperto em ti, só está esquecido. Então o que a gente precisa fazer é só lembrar, rememorar, tá bom? Um beijo de luz e nos vemos semana que vem, quarta-feira, 15h30, ok? Um beijo, até mais.